Profecia hoje. Profecia hoje. Boa noite, gente querida, meus queridos amigos, companheiros de caminhada, todos vocês, né, que vêm ensaiar conosco. Parece que foi ontem que a gente estava junto, né? Mas fazem 10 semanas que nós estamos caminhando nesses ensaios para a profecia nos dias de hoje. Isso é maravilhoso. A Divina Ruá, ela nos chama, ela nos conduz. Ela é aquela força estranha que sussurra aos nossos ouvidos e nos chama. Vamos ensaiar, bora ensaiar hoje esse ensaio da profecia. Então, bem-vindos, bem-vindas, né? Vamos ensaiar conosco. Companheira Dayana Moraes, chega para cá, fala com a gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Reinaldo. É uma alegria muito grande, mas também é um desafio. E eu me sinto honrada e, ao mesmo tempo, responsável por hoje, né? Da gente ser testemunha de vida. São muitas jovens que já deram vida pela vida de muitos, pela vida de todos, e essas vidas que foram dadas chegam até nós. E hoje sim, ainda hoje, a vocação é profética, sempre é uma experiência de luta e também de perseguição. Verdade, Dayana. Para esse ensaio de hoje, eu escolhi essa bandeira, que é uma bandeira de luta, né? Uma bandeira da nossa caminhada, e que faz muito sentido na minha vida, na minha história. Para a minha história, ela tem uma conexão muito profunda com a profecia, porque é ela que traz para mim essa profecia na minha vida. E isso é assim na vida da nossa gente também. Por isso mesmo, hoje eu estou aqui, hoje você está aqui, e hoje todo mundo está nos acompanhando nesse mesmo sentido, nessa mesma sintonia. Eu não quero ser exemplo para ninguém, mas é o que a gente acredita. É o que me faz acordar, é o que faz a gente seguir em frente, né? Vendo as companheiras, companheiros que tombaram pelo caminho, mas também aqueles que assumem essa causa, né? Uma causa da nossa vida. Mas é mais do que da nossa vida. Essa causa não é minha, essa causa não é sua, essa causa ela é de todos nós. Ela é comunitária, né? Ela fala profundamente dentro de mim e ela me edifica. Ela me faz levantar e seguir em frente. Eu me sinto parte dessa estrada quando eu também me enxergo testemunha, né, disso tudo que está acontecendo, né? E como você, eu te digo, nessa noite, Dayana, eu não saberia viver de outra forma. A sua fala faz o coração da gente se sentir quente, né? E ensina que a gente não caminha sozinho, né? Nós caminhamos juntos como comunidade. Há uma indignação presente no dia a dia devido à violação recorrente dos direitos à vida, violação da nossa mãe terra e de todos os seus filhos e filhas. Mas sabe que há uma outra força, e é essa força que é como o sangue que corre em nossas veias. É uma força da mística. Sim, força de mística. E quando eu falo isso, eu não falo em uma oração que está fora de mim. É pensar quando na sua primeira fala você estava falando da Ruá e eu, num gesto, já fechei os olhos para sentir essa Ruá. E aí essa mística faz isso com a gente, é uma oração com momentos separados da vida. É uma mística que pulsa dentro de mim, pulsa dentro de você, pulsa dentro do nosso corpo, de todos os nossos corpos, na verdade. Isso aí. Eu vou pegar, para a gente começar nossos ensaios, eu vou pegar minha viola, né, que ela sempre está acompanhando nessa caminhada. Como todo bom participante de grupo jovem, de pastoral de juventude, a gente tem que aprender a tocar um violão, né? Porque senão a gente não anima o grupo. E vamos abrir esse ensaio com uma canção que ela é da pastoral da juventude
do Maranhão, que toca muito essa canção, e trouxe para partilhar com vocês nesses ensaios. Nossa linda juventude, no peito o desejo de amar, nos sonhos um gosto de mel, de quem quer ser livre e busca paz, força para regar nossa esperança, e sonho que deixa a gente criança, olhar profundo, buscando com segurança a sede de um mundo transformar. Fé, canção, tambores, nossas danças, percorre esse caminho de esperança, o chão sofrido, nossa América Latina, transformemos em amor, em segurança. Nossa linda juventude, no peito o desejo de amar, nos sonhos um gosto de mel, de quem quer ser livre e busca paz, voa, diz ao mundo liberdade, que nada é impossível transformar, a fé e a força da nossa união removem ditadores do lugar, a cor da juventude, nossa América, vem que o nosso Deus quer libertar, a luz de um novo amanhecer, e na gente o desejo de abraçar. Nossa linda juventude, no peito o desejo de amar, nos sonhos com gosto de mel, de quem quer ser livre e busca paz, e busca paz. É isso mesmo. Essa indignação que gera uma energia muito forte dentro da gente, que nos impulsiona, né? Ela é mística, né? São dois braços paralelos, dois braços que movem o nosso corpo. Os nossos corpos, eles andam juntos, abraçados, entrelaçados. Isso é alimento para a gente. É a nossa força. Então, todos já devem estar sentindo, respirando o tema do nosso ensaio da profecia de hoje. Nossos profetas, nossas profetisas que estão nesse estado de espírito que é a nossa juventude. E essa noite, mais do que especial para todos nós, a gente quer te convidar, você que está acompanhando esse ensaio de hoje, para um pouco de silêncio também. Um silêncio profundo. Não vamos pensar em juventude como uma idade da vida, mas como uma jovialidade presente em cada um de nós. Vamos por um momento fechar nossos olhos, trazer para o nosso coração e para a nossa mente, né? Muitos jovens que vêm dado a sua vida, que deram a sua vida pela vida de muitos. Vamos sentir pensar, como a nossa juventude costuma falar aqui na América Latina. Vamos sentir pensar a nossa própria juventude, o que nos move. Vamos deixar passar pela nossa mente rostos, nomes, corpos, vidas. Para cada uma dessas que na nossa mente agora saltam na nossa memória. Seguimos juntas, caminhamos juntas. A sua vida é a nossa vida.
a sua causa é a nossa causa. A sua esperança é a nossa esperança e a sua luta é a nossa luta. É isso, Reinaldo. Seguimos. E eu acho que está na hora da gente convidar as pessoas para entrar nessa nossa roda de potência, de movimento. E hoje eu estou muito feliz, que são duas pessoas muito especiais na nossa caminhada. Eu quero convidar a nossa querida irmã e companheira Érica, e também o querido irmão e companheiro do Mel, Tiago Cardoso. Chega mais. Olá, boa noite a quem nos ouve, boa noite a quem nos acompanha nessa noite tão querida. Boa noite, meu amigo, irmão, companheiro Reinaldo. É um prazer enorme estar com você. Boa noite, Dayana. É um prazer enorme te conhecer nessa primeira vez desse ensaio lindo de profecia. Boa noite, Tiago. Prazer enorme, viu? Eu me chamo Érica e falo aqui da Baixada Fluminense, das terras do Rio de Janeiro. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Boa noite, meu irmão de caminhada, Reinaldo. Boa noite, Dayana, quem também conheço nessa noite. Boa noite, Érica, também reencontrando nessa noite. Falo aqui de Mogi das Cruzes, né, estado de São Paulo, nesse friozinho que está aqui. E desejo que todas e todos tenhamos uma bela noite, uma bela prosa sobre a profecia nas juventudes. Érica, querida, sua caminhada tem sido marcada, né, por muitos momentos de luta, e eu também já acompanhei alguma parte dessa caminhada em que a gente teve junto, né? Seja no marco muito profético que você tem mobilizado na sua luta, mas também dentro da Pastoral da Juventude, não só o movimento pelo fim das chacinas, tanto no Rio de Janeiro, né, e a mais emblemática de todas, né, que você é uma das articuladoras da missa que celebra, né, a Páscoa dos jovens, das jovens, né, na Candelária, que é um momento muito forte para todos nós, mas também toda a sua luta dentro da Pastoral da Juventude, né, fazendo assessoria, etc. Né, é um momento de anúncio, de denúncia, e como que você vê, nesse contexto todo, né, a caminhada dos movimentos de juventude no Brasil? O que você acha que esfriou? O que você acha que aqueceu? Como que você faz esse balanço para a gente a partir da sua história, da sua caminhada também? Olha, meu querido Reinaldo, você começa fazendo a memória de um instrumento que foi o meu início de formação, que é a Pastoral da Juventude. Eu inicio, né, ainda muito nova, aos 15 anos, né, lá no grupo de jovem da minha comunidade, né, e é importante fazer menção que era uma comunidade de periferia, de favela, né. É lá que eu me encontro com um Jesus vivo, profético e companheiro dos pobres. Nessa caminhada, nessa trajetória eclesiástica, eu passo pelas comunidades eclesiais de base e depois eu vou trabalhar, né, meu primeiro emprego lá, bonitinha, mas num espaço profético, num espaço de intervenção que era a Pastoral de Favelas. Eu me lembro muito jovem quando eu comecei a fazer essa caminhada na Pastoral de Favelas, na defesa daquelas comunidades que eram ameaçadas na época de remoção, ou por uma questão imobiliária, está em área de risco, ou também pela questão dos megas eventos. A gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo que é anunciado uma prosperidade, em que o sistema diz que vai haver uma mudança, e essa mudança ela vai ocasionar mudança de forma positiva para todos, os mais pobres, infelizmente, são os que mais sofrem. Então, é nesse caminho que eu inicio, né, ainda muito jovem. Depois eu vou atuar diretamente nos direitos humanos, é quando eu começo a acompanhar aqui no Rio de Janeiro as inúmeras chacinas. Infelizmente, o Rio de Janeiro é marcado por chacinas, né? A chacina da Candelária é uma das chacinas e a gente vem aí, inclusive nesse período pandêmico, com a chacina do Jacarezinho, que hoje a gente pode dimensionar como a maior chacina, o maior ato genocida
promovido pelo Estado. Eu acredito que esse processo profético que vem da ousadia das juventudes está encarnado na gente. Seja por uma inspiração religiosa, que foi o meu caso, né? Inicialmente por essa inspiração cristã, seja por toda uma lógica de mobilização dos movimentos sociais. As juventudes hoje elas se tornam proféticas de novas formas, né? Antes a gente tinha essa igreja, a gente ainda tem a continuidade dessa igreja, os movimentos sociais, os sindicatos, mas hoje a gente tem novas formas de profecia, de anúncio, que são os coletivos, né? Que são as novas formas culturais da gente manifestar. A garotada que atua aí nos movimentos secundaristas, né? Os movimentos estudantis. Então, a gente vê outros formatos de profecia, a gente vê novas formas de mobilização que são fundamentais e que a gente precisa dialogar o tempo todo com eles. Obrigada, Érica. Obrigada, sobretudo, pela memória que você me trouxe agora, né, da minha própria história de vida também. Eu também sou do movimento juvenil da Pastoral da Juventude do Brasil. Comecei igual a você no grupo jovem lá na minha cidade do interior de Pernambuco. E essa fala do ser profético que foi se transformando, né? Quando você citou aí dos movimentos que existiam e hoje a gente tem outros coletivos e eu recordo que lá atrás a gente já falava que não era uma juventude, é as juventudes. E é bonito da gente ver que isso continua, né? Vem se transformando. E sobre isso eu também gostaria de ouvir o Tiago falar. Queria saber o que é que ele tem hoje dos movimentos de juventude, o que é que ele diz que a profecia, se ele pensa que a profecia é vocação. E mais uma coisa, você diria que a vocação profética, ela é uma vocação também revolucionária? Eu primeiro dizer que me sinto muito representado na fala que a Érica trouxe, né, em relação às juventudes e às novas formas de se organizar, né, de viver essa profecia. Eu entendo que os movimentos de juventude têm tido, sim, a sua grande importância ao longo de toda a história, né, e nos dias de hoje também o tem, assim como outros movimentos, assim como outros coletivos. Ele traz essa indignação que é muito peculiar da profecia. O profeta é um indignado, né? Então a profecia nasce um pouco dessa indignação com a realidade que está posta, com uma realidade de injustiça, de desigualdade. Então a juventude, claro, com suas especificidades, ela traz, sobretudo, pensando que cada geração é inédita, né? Pensando que cada geração é inédita, o ineditismo dessas gerações faz com que os movimentos venham se organizar de maneiras diferentes ao longo da história, né? Como bem trouxe a Érica. E eu acredito que sim, a profecia é vocação, né? Se a gente pensar que vocação é chamado, sem sombra de dúvidas, nós somos chamados a sermos profetas, né? Nas nossas realidades, a nos indignarmos com as nossas realidades. Mas eu sempre penso vocação como passando por um caminho de discernimento. Vocação passa por um caminho também de conscientização. Então essa profecia, ela também passa, né, perpassa por esse caminho de discernimento, de conscientização. Então a profecia é sim vocação, ao passo que eu me conscientizo dela, né, que eu opto e digo sim para essa profecia, acolho essa profecia na minha vida e coloco ela em prática no meu dia a dia, nos meus afazeres, no meu modo de viver, né? A profecia, mais do que falada, ela deve ser vivida. Então, pensando nesse caminho de discernimento, de conscientização, em que a profecia é vocação, né? Nós somos chamados a ser profetas, eu digo que sim, ela é revolucionária, né? Revolucionária primeiro porque ela faz uma revolução em mim mesmo. Então, não há como eu fazer uma revolução num coletivo, num movimento, se primeiro eu não sentir essa revolução dentro de mim mesmo, das estruturas que estão ali postas, né? Quebrar as estruturas que eu entendo como sociedade, como vida em comunidade. Então, eu também venho desse chão chamado Pastoral da Juventude, assim como como a Érica também veio, e é muito bom, né, saber que esse espaço, ele de fato chacoalha as nossas estruturas e faz com que a gente tome discernimento e consciência dessa profecia. Eu tenho a Pastoral da Juventude na minha caminhada como um divisor de águas. Aqui em Mogi a gente sempre brinca que tem mais Tiago do que gente.
Então, antes da Pastoral da Juventude, eu era o Tiago. Após a Pastoral da Juventude, eu passei a ser o Cardoso, né? Conhecido aqui na Pastoral da Juventude, tanto no CCJ, né, em São Paulo, com o padre Jorge Boran, nos trabalhos com juventude. Então, é o Cardoso, não é mais é como se fosse Saulo e Paulo, né? Então, Tiago e Cardoso. No sentido de que esse é o chão em que eu vivi essa conscientização, esse discernimento, esse aprendizado, e essa revolução se deu primeiro em mim, para que depois eu pudesse compreender a ocupação desses espaços e aí, junto com outros jovens, com outras jovens, fazer a revolução profética, tanto dentro do chão da Pastoral da Juventude, como nos movimentos de juventude na cidade, movimentos estudantis, movimento aqui do Juventude Mogiana, que é um movimento em que nós brigamos pelo Conselho Municipal da Juventude na cidade, para que a gente pudesse ter aí, né, a possibilidade de políticas públicas específicas para a juventude. Então eu digo que sim, ela é revolucionária ao passo que ela acontece primeiro em mim. Que maravilha, que maravilha. Cardoso, antes de eu dar continuidade, queria saber se você também podia pegar sua viola aí para nos receber também com uma canção. Acho que seria muito bom. Vamos lá, meu querido. Reinaldo também é violeiro. É muito interessante também que você colocou que tem que aprender a tocar um violãozinho, é muito importante nas nossas rodas, né? É isso. Eu acho que quando a gente sempre diz que o profeta é aquele que anuncia, né? Então acho que nessa primeira rodada assim de canção a gente podia cantar o anúncio, a anunciação, né, de Alceu Valença e de Mamulengo, que tanto nos inspira e agita e movimenta também os espaços juvenis onde a gente passa. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Laia, 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 laia. 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 Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Que maravilha, que maravilha. Essa música, Anunciação do Alceu Valença, ela embalou tanto o movimento estudantil como pastoral de juventude. Então, eu conheci primeiro na caminhada do movimento estudantil, etc. Mas depois, quando eu entrei na PJ e o pessoal cantava ela também, rapaz, isso foi muito interessante para mim, porque ela é um hino que une o solo da nossa caminhada, e a gente descobre que a luta ela está em todos os lugares, né? Ela não se separa, ela não se dissocia, né? E
aproveitar para retomar também uma fala que a gente, no início do ensaio, a gente estava tocando nela, que é a questão de ser testemunha, né? Quando a gente fala em ser testemunha ou testemunho, etc., eu já me perguntei no que significa isso para mim, né? E eu fui descobrir que essa é uma palavra que tem muita relação com o martírio, uma vida martirial, uma vida em que você está testemunhando não só aquilo que você fala, mas você está vivendo concretamente tudo isso que você está pregando. Você prega, você fala e você age, né? De forma que é uma coisa, não está separado, né? Então, para falar com vocês um pouco sobre isso, eu tinha pensado sobre essa relação integrada. Mas quando a gente é testemunha de algo que acontece, significa que a gente estava presente, né? E a gente pode dar o nosso olhar, a gente pode dar a nossa fonte do que a gente sentiu daqueles acontecimentos. E garantir, e afirmar. Eu estava lá presente, eu vivi aquilo, eu vivenciei, né? E a partir disso a gente consegue expressar para os outros, para as outras, essa vida testemunhada, essa vida martirial. E eu queria chamar a Érica para poder dialogar um pouco sobre isso. Existem várias possibilidades da gente ser testemunha, né, de alguma coisa, né? Mas a nossa vocação profética, ela fala que a gente precisa ter um pouco de coerência nisso. Um pouco não, temos que ser coerentes de forma profunda, né? Radicais até, no sentido de ir à raiz das coisas. E queria que você falasse para a gente, Érica, um pouquinho, como que você vê essa dimensão do testemunho profético das nossas juventudes hoje? Olha, eu fiquei pensando muito sobre essa reflexão, né? Desde que vocês fizeram o convite para esse ensaio, né? Fazer essa alusão entre juventude e profecia. Isso nos é muito caro e nos é um desafio, porque o sistema capitalista que oprime, que mata, que exclui, ele muitas das vezes não nos dá a opção, né? E durante toda a minha reflexão, né, e quando a gente reflete, a gente também reza naquilo que a gente dialoga com o sagrado. O primeiro nome que me veio como testemunho nessa relação de martírio, não podia ser diferente a não ser a Marielle, né? Uma mulher preta, jovem, que vem da periferia. A gente precisa sempre enfatizar que Marielle iniciou toda a sua caminhada numa favela e na igreja. Marielle foi catequista, Marielle fez crisma, né? Não participou organicamente da Pastoral da Juventude, mas ela amava quando a gente cantava alguma música que nos inspira, né? Dentro dos nossos encontros e dentro dos nossos festejos, né? E Marielle foi junto nesse processo, antes mesmo de ser vereadora, porque a gente fala muito hoje da Marielle com um mandato, né? A Marielle, antes disso, fez todo um percurso dentro da defesa das favelas, na questão da moradia e na denúncia do Estado que mata, em especial, jovens pretos e periféricos. Não há testemunho mais vivo, coerente do que o símbolo que é Marielle, porque Marielle era jovem. E a sua morte, que jamais pode ser em vão, e que hoje a gente busca a justiça de tentar entender mas encontrar quem mandou matar, porque não é só necessário quem matou, é necessário denunciar quem mandou matar. Marielle inspirou jovens, muitas mulheres pretas, travestis, transexuais, a seguirem esse caminho da política, que não é um caminho simples, porque é necessário, diante da prática, a gente ter coerência com o nosso anúncio, né? Com o nosso discurso. Então, hoje, eu acho que como exemplo desse processo, a gente pode seguir aí a pessoa da Marielle.
É um desafio ter o testemunho ainda no meio das juventudes, né? Mas a gente pode dizer que nós nos alimentamos pela força da denúncia, né? Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro o estado em que a polícia mais mata e mais morre. Não é possível, diante de tantas mortes, a gente se calar. Então, as juventudes, elas fazem, sim, através do seu testemunho, diversas formas de profecia, de denúncia, né? E de tentar ver uma outra realidade que ela é possível. Mas é preciso resistência. Sim, Érica, muito obrigada pela sua fala, pela sua lembrança da Marielle. Eu, nesses últimos dias, também tenho refletido muito sobre a história dela e sobre a presença viva dela, né, entre nós, né? Não mataram Marielle, né? Transformaram ela, um pedaço dela está em cada um de nós hoje em dia, né? A gente carregando essa bandeira. E agora você falando, né, falando sobre o testemunho, eu lembrei de um trecho daquela canção tão bonita que diz que se matarem as pedras, se calarem as nossas vozes, as pedras falarão. Então, acho que é isso, a gente continua falando com essa certeza, né? Calaram a voz de Marielle e nós falamos tudo o que ela nos ensinou, o que ela trouxe para a gente. Tiago, a gente sabe que não é uma caminhada fácil, né? A Érica falou aí de como foi a caminhada da Marielle, eu tenho certeza que não foi fácil. Hoje todo mundo a conhece como, eu lembro daquele trecho dela, fala assim, mulher eleita. Para ela chegar a ser essa mulher eleita, foi uma caminhada bem difícil. E a profecia, que também sabemos que existe nas juventudes, ela aquece, inflama, assume cada causa como própria e a gente segue. É um dar a vida, né? E isso acontece todos os dias em pequenas e em grandes causas. Você consegue nos ajudar em apontar algumas coisas importantes para as profecias de juventudes hoje? Coisas que a gente não pode deixar de lado? Eu acho que, primeiro, essa fala que a Érica trouxe logo no começo é muito importante da gente ter essa consciência, né? Muito se fala em protagonismo juvenil, né? O jovem como protagonista. Mas o fato dele apenas querer ser protagonista não garante que ele será protagonista, né? Haja vista que a sociedade ela é organizada de uma maneira, sobretudo sob o efeito do capitalismo, para que não haja esse protagonismo, né? Mas, em alguma medida, a gente pode pensar e trazer algumas coisas, por exemplo, que estavam naquele material que o CELAM, né, o Conselho Episcopal Latino-Americano, ele lançou na Civilização do Amor, Tarefa e Esperança, né, orientações para a pastoral da juventude latino-americana. Então, a gente pensar que a juventude ela se organiza, né, existem 4 visões sobre a juventude que tem que ser consideradas quando a gente vai falar de profecia, né? Quando a gente vai falar dessas profecias das juventudes. Primeira, que é uma visão biocronológica, né? Então, vai definir essa juventude em termos de idade, colocando numa faixa etária. Pelo Estatuto da Juventude, tanto pela ONU como no Brasil, então, está delimitado entre 15 e 29 anos. Então, esse grupo etário, né, está sujeito a uma imagem social, a um processo de construção das suas características, que definem e indicam os limites e as possibilidades das práticas, né, dessa juventude, como membro da comunidade, né, e tendo aí elementos que definem a criação de expectativas desse comportamento. Em segundo lugar, é uma visão psicológica, né, que identifica a juventude com os conflitos pessoais em que tem nesse período da vida, né, mas não tem esse reconhecimento, essa capacidade. Né? Então, é uma etapa de construção da identidade, né? Tempo de opções e definições. É como se fosse um segundo nascimento. Né? É o final de um período e o começo de outro. Final de uma forma de vida no ambiente familiar, né? Protegido, e o início de uma vivência em algo novo, desconhecido, em um mundo que muitas vezes, né? Como bem a Érica nos trouxe, ele é hostil e perigoso. Né? E, ao mesmo tempo, também é atraente. Né, e estimulante. É um tempo de opções e de definição das vocações, né, do chamado. Né, um caminho aberto onde se dá essa possibilidade de tentativa e erro. E aí uma terceira visão, que é importante a gente trazer, é a visão sociológica, né, que é ver na juventude como um grupo social.
e dentro dele de ver diferentes setores, porque, como você bem trouxe no começo, né, Dayana, não são a juventude, mas as juventudes, né? Então é uma etapa muito substantiva da vida, né, com identidade e valores próprios, embora tenha ali mediações, né, de posição em que a juventude ocupa em cada sociedade, influenciada pelo que essa sociedade aceita ou impõe, né, haja vista que está tudo pronto ali, mas daí a variedade de seus comportamentos. E aí a quarta visão, que é a visão cultural simbólica, né, que procura ver na juventude o seu hábito cultural, produzindo movimentos culturais que acentuam, né, uma estética e um lúdico. Então, esse universo de cultura juvenis, de culturas jovens, né, ou esses espaços sociais de convergência, de confluência, eles se constituem do encontro, né? Então, do encontro, da identificação, da liberdade entre iguais, né? Então, a expressão de traços semelhantes, como o uso do espaço, de gostos, de formas expressivas, de significação, de linguagens. Então, tudo isso também envolve essa juventude. Agora, o que a gente precisa, ao meu ver, também refletir e pensar é que o profeta é tanto aquele que anuncia como aquele que denuncia. Mas no meio das juventudes, o profeta precisa ser aquele também que escuta, né? Que escuta. Então, promover esses espaços de escuta é muito importante. O profeta não é só aquele que anuncia, que denuncia, mas é também aquele que escuta. Então, escutar essas diferentes gerações, esses diferentes pontos de vista, né, e passar essa profecia adiante, né, passar essa importância, esse discernimento, essa conscientização, faz com que a gente tenha aí condições, né, de não deixar a profecia cair, como dizia Dom Helder Câmara. Tiago, canta pra gente um pouquinho. Vamos cantar, pensando então no que a gente acabou de falar aqui, das falas, né? Trazer um trechinho apenas, né? Acho que também se a gente começar a cantar as canções inteiras, a gente vai ficar aqui até o virar da madrugada. Então, só um trechinho de uma canção muito boa também, que também embalou as juventudes, né? Dos encontros, movimentos, que é do Zé Geraldo, que é como diria Dylan. Ei, você que tem de 8 a 80 anos, não fique aí perdido, como ave sem destino. Pouco importa a ousadia dos seus planos, eles podem vir da vivência de um ancião ou da inocência de um menino. O importante é você crer na juventude que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Muito bom. Viva Zé Geraldo. Muito bom, muito bom. Escrever a nossa história pelas nossas próprias mãos. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso eu acho fundamental, a nossa juventude tomar as rédeas, o rumo, o curso da história e seguir adiante. E acho que isso é o que acontece, né, na nossa vida, na nossa caminhada. E o encontro dessas juventudes, algo que eu sempre valorizei, mas eu acho que agora é momento não só do encontro que a gente está fazendo, mas também é o momento da gente encontrar essas juventudes de gerações diferentes. Esse encontro, esse diálogo intergeracional, eu acho que é uma mistura fantástica, que nos proporciona, né, os saberes, as histórias, né, que estão guardadas na memória dos mais antigos, que foram jovens, que são jovens. Isso é fundamental. Um povo sem memória, um povo sem história, ele não sabe para onde ele vai. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar a figura da mais antiga, do mais antigo, né?
Porque esse encontro, esse diálogo intergeracional, ele é uma grande potência para a construção da nossa humanidade, a construção da nossa comunidade, das nossas vivências, né? E nesse caminho profético, ele é construído por muitas mãos. Então, o saber daquelas mais antigas, dos mais antigos, nos ajuda a seguir em frente. No momento vacilante, da gente encontrar pistas, né? Então, eu queria, no meio disso tudo, né, convidar todos vocês para a gente estar bastante atento a esse momento, né, de ouvir uma voz de um jovem, né, de uma outra geração, né, mas que vem muito a contribuir na nossa construção nesse encontro de hoje. Vamos chamar, então, primeiro a partilha do Frei Beto, e vamos ouvir com muita atenção esse depoimento. Minha geração teve o privilégio de viver um momento fortemente profético, que foi na resistência à ditadura militar. Eu sou da geração 1968, a geração do movimento estudantil que se mobilizou nas ruas, na clandestinidade, para enfrentar a repressão da ditadura militar brasileira, a violação profunda dos direitos humanos, com torturas, assassinatos, exílios, banimentos e, sobretudo, mentiras, com total censura dos veículos de imprensa. E a minha geração, profeticamente, não teve medo de resistir na conquista pela democracia. Padecemos, fomos presos, fomos mortos, muitos se encontram desaparecidos, mas vivemos aquele profetismo que o profeta Isaías já preconizava, de que a luta pela paz tem que ser resultado da luta por justiça. E diríamos hoje, e jamais do equilíbrio de armas. Então, eu convido os jovens de hoje a assumirem a sua vocação profética. É isso, gente. Frei Beto não apenas nos convida a perceber essa realidade da sua geração, mas também, hoje, como que a gente vai exercitar, trabalhar, se aprofundar na nossa profecia, no tempo de hoje, que nós estamos vivendo. Nós somos sujeitos, sujeitas, construtores, construtoras da nossa própria história. Então a gente precisa tomar o rumo da nossa profecia, tomar o rumo da nossa caminhada, da nossa juventude, assumir isso e levar em frente para as próximas gerações, né? E queria chamar também, nesse momento, o nosso querido irmão, companheiro de caminhada, agora, como ele falava para nós, ele está a 220%, no auge da sua juventude, né? Nosso irmão, companheiro de caminhada, Marcelo Barros, né? Que é uma pessoa mais do que especial nessa nossa caminhada profética. Marcelo. Beleza estar aqui com vocês. Aí a minha energia não fica 200%, fica 300%, 400%, quando eu estou aqui junto com meus queridos irmãos e irmãs que me dão essa energia de amor e que fazem para mim essa permanente força de ressurreição. Vendo e ouvindo vocês nessa noite, sabe de que eu me lembro? Do que provocou no mundo inteiro a figura de Malala Yousafzai, uma mocinha do Paquistão que com 12 anos, 13 anos de idade, depois 14, 15, hoje já tem 20, não sei, ousou contestar o poder do governo talibã a favor da educação das mulheres, o direito de educação feminina no Paquistão.
levou um tiro na cabeça, sobreviveu, contou sua história ao mundo inteiro. Vocês encontram em qualquer livraria melhor o livro Eu Sou Malala. E a gente pergunta em nome de que ela fez isso? Com que energia? Qual foi a força que essa menina teve para viver isso? Qual é a força que, mudando totalmente de lugar, a Malala é uma menina do terceiro mundo, de um país pobre, na Ásia, mas agora eu vou falar de Greta Thunberg, que é sueca, nasceu em Estocolmo, numa família de classe média. 16 anos, ela estava no parlamento, na rua, em praça pública, gritando e trazendo para o mundo inteiro um grito dizendo: a juventude exige mudança na maneira da humanidade lidar com o planeta Terra. O ano 2019 a 2020, antes da pandemia, a Greta viajou pelo mundo inteiro, pelos continentes todos. Como? Com que dinheiro? Com que energia? Com que sabedoria? 16 anos de idade. Agora deve estar com 18. Mas aí vocês me dizem, Marcelo está falando de gente muito longe, uma na Suécia, a outra no Paquistão, mas os estudantes que em 2013 no Brasil tomaram as escolas, lembram dessa história? Estudantes secundaristas. E, de repente, no Brasil inteiro, aqui e ali, e no Chile, que foram para a rua, exigiram mudança na Constituição. No começo, a luta era pelo currículo escolar. Agora o Chile já elegeu uma comissão, elegeu uma Assembleia Constituinte para uma nova legislação no país. E aí, gente, que coisa maravilhosa. Vocês não podem imaginar a alegria, a energia que dá vendo em cada um do rosto de vocês. Reinaldo, Daiane, Érica, Tiago, Cardoso, como ele diz, né? No nome novo, vendo essa figura de profetas e profetisas desse novo mundo possível. Quando o Papa Francisco, Papa novo, tinha apenas 3, 4 meses de Papa, chegou no Brasil em julho de 2013, uma das primeiras palavras que ele disse aos jovens foi: não fiquem quietos, criem confusão. Vocês se lembram disso? Vão para as ruas e se mexam. E acho que vocês estão vivendo isso, e a juventude é profética, porque nos chama, nós todos, a humanidade inteira, a entrar nessa grande confusão para transformar o mundo. Muito obrigado. Aqui conosco. Eu quero retomar um pouco da fala do Reinaldo, quando ele estava falando do diálogo entre essas gerações, e aí eu recordei de um termo que a gente conhece dos nossos irmãos de cultura indígena, né, que são as bibliotecas, né, os mais velhos são as nossas bibliotecas. E aí, Marcelo, você entra trazendo isso para a gente e a gente vê isso, né? Então eu quero aqui agradecer você ser essa biblioteca para a gente que derrama conhecimento, acabou de derramar, né, a experiência de testemunho, do seu testemunho como jovem, do testemunho de jovens que estão aqui hoje, né, citando Malala, citando a Greta, citando os jovens, o discurso do Papa Francisco na JMJ, que a gente estava lá vibrando com a chegada do Papa aqui. Muito obrigada pela essa sabedoria que você nos ensina. E eu recordo de um outro jovem que foi testemunho profético para a gente,
E quando eu recordo deste jovem, irmão Marcelo, você vai lembrar bem, um dos trechos que eu mais recordo é da fala de Dom Helder, de quando foi sepultá-lo, né? A gente está falando de Padre Henrique. Obviamente eu não estava lá, mas eu sei a história, de que no sepultamento de Padre Henrique, Dom Helder falou que o silêncio seria a nossa voz. E o percurso foi todo em silêncio. Eu acho isso de uma beleza e de uma força incrível, e quero convidar para a gente citar o testemunho do Padre Henrique com o vídeo que a gente vai apresentar agora. Eu recebi o aviso de que se no cemitério houvesse a menor palavra contra os militares, a palavra de ordem era reagir de vez. Aí, quando terminou o enterro, eu disse: meus irmãos, tudo o que nós podíamos fazer aqui na terra, pelo nosso irmão Padre Henrique, fizemos. Vamos rezar mais um Pai Nosso e depois vamos fazer uma experiência que nunca foi feita aqui em nossa terra. Vamos oferecer a homenagem do silêncio. Vamos sair do cemitério sem uma palavra. Silêncio profundo, vamos oferecer este silêncio. Nunca eu ouvi um silêncio tão impressionante. Era um silêncio que gritava. O golpe de 64 não foi apenas um golpe militar, foi um golpe civil-militar. O AI-5 foi um golpe dentro do golpe. Uma opção pela ala da extrema-direita do regime civil-militar de 64 de radicalizar e fechar o regime. O clima era muito ostensivo de repressão, né? Qualquer coisa que você fizesse depois você poderia pagar com prisão, com tortura, com perseguições. O Padre Antônio Henrique, ele era um padre da Igreja Católica que coordenava a pastoral de juventude. Só que naquela época era proibido qualquer tipo de ação, qualquer tipo de envolvimento que fizesse com que os jovens participassem de um processo, como os católicos nós chamávamos, um processo libertador. Quando ele assumiu esse cargo de assessor de Dom Helder, a vida lá em casa foi totalmente modificada, porque a toda hora chegava um jovem, outro. Como não se podia matar Dom Helder, como não se podia praticar um atentado terrorista contra a figura do arcebispo, se buscou fazer, na realidade, foi um atentado terrorista. Foi um atentado para calar, amordaçar, ameaçar, silenciar a ação da Igreja Católica em Pernambuco e no Nordeste. Era uma sistemática de crimes que tinha sido estabelecida pela repressão para se desenvolver a cada mês, né? Um mês antes, o estudante Cândido Pinto, que era líder estudantil, presidente da UEP, União dos Estudantes de Pernambuco, né? Tinha sofrido um atentado, o qual o deixou paraplégico até o fim da vida. O Padre Henrique é assassinado. Ele é sequestrado quando saía de uma reunião de um desses grupos de jovens e ele, após a reunião, ele se dirige a uma parada de ônibus, ele é colocado dentro de uma rural e no dia seguinte ele aparece morto dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco. Quando no dia 29 de maio de 1969 espalhou-se pelo Recife inteiro a notícia de que descobriram o corpo do padre Antônio Henrique Pereira Neto, absolutamente torturado, de um sofrimento, de uma realidade de dor, de loucura, que um médico me disse: nunca vi um corpo tão maltratado. Parecia o Cristo crucificado. Eu tinha 24 anos de idade. E era colega, companheiro dele, eu na Comissão de Ecumenismo da Arquidiocese, e ele coordenador da Pastoral de Juventude.
Dom Helder, o arcebispo, Dom Helder Câmara, nos chamou a vários da secretaria e disse: se a gente não preencher o lugar do Padre Henrique, a ditadura militar brasileira, as forças do mal que quiseram impedir a juventude se organizar, serem defendidas no momento de muita repressão da ditadura, essas forças são vitoriosas. E aí combinamos ali naquela reunião de prosseguir com a pastoral de juventude, e onde era o Padre Henrique, nós éramos 3. Eu, a irmã Pompeia Bernasconi, que ainda está viva e mora em São Paulo, e o Padre Ivan Teófilo, que alguns anos depois Deus levou para o céu. Era um salesiano. E aí o que é que eu descobri com aquela experiência? É que o testemunho do martírio, que o Reinaldo estava dizendo, é estar presente, é poder dizer, eu estou aqui, eu asseguro que é assim, ele não é apenas uma maneira de morrer como foi o Padre Henrique, mas o Henrique nos mostrou que o martírio é uma forma de viver, não de morrer. E aí, essa forma de viver é o quê? É de ir até o fim, e aí sim enfrentar até a morte quando necessário, por esse testemunho de que o projeto divino vale a pena, de que a justiça e a paz não podem ser caladas, de que não existe ditadura no mundo, não existe Bolsonaro da vida que possa superar, vencer, calar a voz da verdade e do amor. Irmão Marcelo nos coloca os 2 pés no chão, mas também nos enraiza. É necessário que nós não nos iludamos e nem achamos que algo aconteceu tudo hoje. É necessário voltar atrás, né? As nossas origens, as referências, né? Então, o nosso irmão Marcelo nos ajuda a olhar para essas referências que vieram antes de nós, para hoje gritarmos pela democracia e defendermos ela como algo supremo, como algo que nós não podemos retroceder diante deste desgoverno. É necessário que a gente perceba que homens e mulheres jovens de outra época denunciaram a ditadura, denunciaram as violações. As comunidades negras anunciam a sabedoria e vão repassando os seus saberes a partir da oralidade, a partir dos respeitos aos mais velhos, que trazem toda a sua sabedoria, a sua história. Nós cultuamos todas as nossas ancestralidades para que a sabedoria deles e delas possam nos ajudar a sermos sempre profetas e profetisas, anunciadores da boa nova. Obrigada, irmão Marcelo, por seguir com a gente nesse caminho. Érica, Marcelo, Tiago, Dayana. De alguma forma, a gente está voltando naquela fala inicial do martírio, do testemunho de vida, a nossa vocação profética, pessoal e comunitária, necessariamente. E o que me toca nisso tudo é que esse é o nosso sentido de ser. Eu fico profundamente convencido de que essa vida martirial que o Marcelo falou é a vida pronta para morrer. É a vida que a todo momento está se entregando, seja no serviço, seja nas atividades comunitárias, na luta, na panfletagem, na música, na cultura, etc. Né? Isso é uma caminhada comunitária que a gente faz, que é um chamado que vem,
eu acho que é a força do próprio espírito que nos impulsiona, sabe? A Divina Ruá, eu acho que ela que é essa energia, essa força misteriosa que nos surpreende, nos levanta, nos empurra, e a gente vai se doando aos poucos e compreendendo, adquirindo mais consciência dessa vida doada, dessa doação. Isso é ser pão, isso é ser Eucaristia, isso é ser ressurreição. Acho que a gente chega num sentido maior da nossa vida, né? Cardoso, você canta uma música pra gente, para nos abrir um pouco o nosso coração, a nossa mente, por favor. Acho que tem uma canção que cai como uma luva, assim, tanto após o vídeo como após a fala do Marcelo, né? Que é uma lamparina, né, no nosso meio, uma lamparina para o nosso caminhar, e a fala da Érica, que é A Juventude Quer Viver, da Rita Cardoso, né, que a gente mais conhece como Cacau, e do José Roberto, que a gente conhece muito como Coxinha, né? Coxinha e a Cacau fizeram A Juventude Quer Viver. E acho que essa canção, ela vem um pouco disso, né, porque ela vai falar desse grito, né, desse gritar, girar o mundo, declarar para todo mundo que não há transformação, né, no poder pelas correntes, mas que se a rouca voz não mais aguentar, resta o coração para a paz sussurrar, né, que é algo que também foi falado aqui, que se calarem a voz dos profetas, né, as pedras falarão. Os profetas passam, mas a profecia não passa. Inclusive, ela passa de mão em mão, né? Somos jovens de todo lugar, com um sonho em comum, marchar pela vida e o futuro, em que todos somos um. Na bandeira vai o coração, denunciando o extermínio e a opressão. Vem, Senhor, aqui para oferecer minha vida e os sonhos que insisto em ter. Eu sou medo, mas também sou esperança. Vim dizer, a juventude quer viver. Eu não quero ser a morte, portador da violência. Quero ter flores nas mãos, ser o beijo, a paciência, ser o aroma que vem do porvir, o frescor do alívio do agir. Ter direitos respeitados é ter vida em abundância. Lutar pela juventude é ter nela confiança. É cuidar, é não desistir, é acreditar pra ver ressurgir. Vem, Senhor, aqui para oferecer minha vida e os sonhos que insisto em ter. Eu sou medo, mas também sou esperança. Vim dizer, a juventude quer viver. Que beleza, que beleza. Marcelo, você pode nos oferecer uma palavra no sentido para nos ajudar a discernir um pouco mais essa vocação profética das juventudes? Pois não, Reinaldo. Eu acho importante, quando a gente fala em profecia, hoje a palavra no mundo é porta-voz. O governo tem porta-voz, as empresas têm um ministério, um serviço de comunicação, e hoje o mundo é um mundo de comunicação. Profeta é a palavra antiga para comunicador e comunicador hoje. Mas comunicador e comunicador de quem e de quem?
Essa é a questão. Então, ninguém de nós é chamado a ser profeta de si mesmo ou de si mesma. Nós somos profetas no sentido de que nós somos palavras vivas. O Cardoso dizia, anuncia e denuncia. A gente aqui nos nossos ensaios para a profecia dizemos ensaiamos. Começamos a ensaiar. Então, profeta e profetiza é esses que ensaiam um mundo novo, em nome de Deus, do Espírito, seja através do budismo, do hinduísmo, das tradições xamânicas, do candomblé, da umbanda ou da fé cristã, que para nós que fazemos esse curso é, digamos assim, o ponto de partida, mas aberto a todas. O que é que a gente quer dizer com isso? Primeiro, uma transformação interior. Não basta a atividade, não basta a militância que faria de nós ativistas, mas não profetas. Nós somos profetas quando você olha no olhar, quando você olha no rosto da pessoa e você vê a energia de amor que inspira a militância, a atividade, o compromisso revolucionário. Então, na Bíblia, é muito interessante porque a Bíblia vem de uma sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal vê a ação divina através dos mais velhos, sempre. E na Bíblia é interessante porque, quando era para escolher, por exemplo, alguém para pastorear o povo, no caso Davi, o profeta Samuel não aceitou do pai daquela família grande os filhos mais velhos. É esse aqui que é chamado por Deus. Ele dizia, não, eu quero outro. O seguinte. E só um jovem rapaz, adolescente, que estava no campo pastoreando as ovelhas, foi chamado, e quando ele entrou na sala, o profeta disse, é este. Então, o que hoje, em nome de Deus, eu posso dizer a vocês, é você, juventude, jovem, que tem de Deus, do Espírito, dos encantados, dos orixás, ou da força que você quiser, esse apelo, esse chamado. É preciso não apenas sua palavra, mas sua vida inteira, juntos uns com os outros. Ninguém larga a mão de ninguém. E não é individual, é comunitária. Mas aí é a profecia que ensaia o mundo novo que Deus quer. Pessoal, eu tenho reparado que os nossos ensaios, eles nos convocam a repensar muitas coisas, mas principalmente o nosso jeito de viver. Hoje, por exemplo, eu me sinto chamada a rever todo o ensaio, anotar, parar para refletir, conversar com os parceiros e parceiras. Não é igual a filme, série de TV, novela, ou que a gente assiste, desliga e não guarda nada. Os nossos ensaios nos chamam a ensaiar e a viver a profecia hoje. É assim que eu me sinto, eu convido você, convido a cada um e cada uma que está aqui conosco a acolher esses ensaios como um chamado. E nesse convite eu também lembro que nós estamos com um formulário de presença aqui embaixo na descrição e também colocamos o QR Code do nosso grupo no WhatsApp. Para quem desejar participar, é só direcionar o celular e entrar no grupo para a gente continuar essa conversa sobre profecia. Maravilha! Uma frase que me veio à cabeça, me veio no coração durante o nosso bate-papo, a nossa roda de conversa, é que a gente precisa ser duro
combativo, está atento aos sinais dos tempos, mas sem perder a ternura, sem perder a paixão pela vida, o amor. É preciso a gente dosar e fazer essa energia de indignação, essa inconformidade com o sistema, com aquilo que os opressores fazem com a gente, e transformar isso em ternura, em carinho, cuidado, em amor, porque a força do amor, essa sim, é revolucionária. Por isso, para a gente fechar o nosso ensaio, embalar o nosso ensaio, para que você possa, você que está nos acompanhando, você possa em casa também se sentir convidado a aprofundar mais. Né? A juventude é isso. A juventude é esse lugar do sonho, é o lugar de sonhar a utopia, de sentir pensar outra realidade. Um outro mundo possível. E a tarefa que a gente coloca para todas e todos hoje é a gente retomar dentro de nós esse sonho, muitas vezes esquecido, abandonado, né? Sufocado nas rotinas que nós temos, né? Seja de virtual, presencial, ou do trabalho, ou, né, as nossas atividades que a gente tem. Mas que a gente possa retomar isso. Eu quero, se eu pudesse, né, deixar uma tarefa para vocês, é deixar a tarefa de retomar a profecia dentro de cada um de nós. Essa energia criativa, livre, que a gente naturalmente vai desenvolvendo. E a pergunta que fica: onde você guardou a sua utopia? Dayana. Reinaldo, eu acho que eu vou pegar uma longa faixa de papel branco, colocar na minha frente e fazer esse percurso que você narrou aí para a gente com essa tarefa e localizar onde é que eu guardei a minha utopia, onde eu deixei ela guardada e pegar de volta e nunca mais me perder dela, se é que eu me perdi, tá? Acho que essa reflexão a gente precisa fazer. E com isso eu quero me despedir e quero convidar todos nós aqui nessa roda, mando um abraço para todo mundo e que a gente continue sendo profetas na vida dos jovens e na vida de todos. Né? Um beijo meu, com muito carinho. E lembrando, eu também quero pedir a Érica e a Tiago agradecer a presença de vocês e pedir para que eles nos abençoem após a mensagem final de cada um. Bom, retomando, né, pegando uma carona nos sonhos, nas utopias, eu acho que a mensagem final que deixo é tirada do livro Colecionador de Pedras, né, da Global Editora, é um poema do Sérgio Vaz, que é um poeta da periferia, um profeta, né, podemos dizer assim. É um poema chamado Um Sonho. Ontem eu sonhei o teu sonho. Sonhei que os soldados, cantando e dançando, libertando-se de todo o mal, surgiram de todos os lugares para velar o funeral de todo o arsenal das ogivas nucleares. No sonho, os homens não eram escravos, nem de si, nem dos outros, tampouco das cores, pois o dinheiro havia sido morto no combate com o amor. As crianças, cravo e canela, dançavam com as flores. Como não tinham fome, caçavam estrelas e, quando cansadas, tornavam-se nelas. Sonhei que as mulheres e os homens não tinham coisas, mas sentimentos, e, em sinal de alegria, plantavam suas orações, não de mãos espalmadas, mas de braços dados com o milagre do dia. E Deus, todo pequeno gesto de amor, não frequentava igrejas, livros ou estátuas, apenas corações. Ontem sonhei o teu sonho, sem saber que também era o meu.
Que a divina Obrigada, romana nos Tiago. inspire. Nossa, que lindo. Obrigada, viu, Tiago? E aí, inspirada aí nesse teu poema, eu evoco aqui Conceição Evaristo no seu livro Ponciá Vivêncio. Estava com fome e não tinha nada para comer. Tinha algum dinheiro, mas na terra dos negros o alimento não era vendido. Quem que tivesse fome era só chegar à casa de alguém e pedir o que comer. Aquele tivesse, repartia o pão e não aceitava nada em troca. Havia um enorme prazer em oferecer, em dividir o alimento com o outro. Dormia-se também em qualquer casa, o abrigo era uma dádiva para todos. Que nesse dia de hoje invocamos as Iabás, que com seus cestos cheios de sabedoria, de ancestralidade e de luz, possa nos iluminar nesse caminho da profecia, do testemunho e da partilha. Gratidão.